Olá, graça e paz a todos. É com bastante alegria no nosso coração que vamos ter mais uma aula na nossa escola bíblica e hoje queremos dar continuidade ao nosso estudo dentro desse grande tema que trata dos sermões de Jesus no Evangelho segundo Mateus. Hoje está um dia bastante frio aqui em Caxias do Sul e estou aqui bastante agasalhado, né? Querendo fazer e poder produzir essa aula para que todos tenham um bom estudo, uma boa edificação. Meus irmãos amados, eu quero dizer que estamos com bastante saudade de toda a igreja, com um desejo enorme no coração de retomar as atividades, né? Especialmente os nossos encontros, onde podemos compartilhar das coisas de Deus, não é? Testemunhar do que o Senhor tem feito, das suas maravilhas, dos seus grandes feitos na nossa vida, não é? Então, até que esse tempo chegue e nós possamos retomar a nossa vida, né? A gente quer continuar assim, abençoando a vida dos irmãos com estudos que sejam edificantes a todos. Se você tem acompanhado as nossas aulas, você deve estar sabendo que hoje nós vamos falar sobre a última parte do primeiro sermão de Jesus, que é o Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus. E esse sermão, ele tem na sua última parte um conteúdo todo especial, porque trata de algumas exortações que são extremamente importantes, e nós vamos falar de cada uma delas, tá ok? Então, antes da gente entrar no assunto, eu quero orar com você, quero convidar você a fazer uma oração comigo. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua santa presença nessa hora e quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha falar ao nosso coração. Usa, Senhor, deste estudo, deste ensino, para promover edificação na nossa vida. Queremos crescer na verdade, a Tua palavra é a verdade. E te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, o Senhor que nos faz realmente compreender toda a revelação na palavra. Ó Deus, que o Senhor que nos conduza a toda a verdade, que o Senhor possa nesse instante abrir o nosso entendimento, Senhor, abrir os nossos corações para que a palavra realmente possa produzir em nós a mudança, a transformação, o fortalecimento que nos é necessário para ficarmos firmes e permanecermos inabaláveis para a glória do Teu santo nome, Senhor. É que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados, então, vamos direto ao assunto, não é? Nós estamos aqui falando do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, ele contém 5 sermões de Jesus, e nós estamos tratando então do primeiro deles, e hoje nós vamos falar da última parte desse sermão, que está registrada em Mateus capítulo 7, a partir do verso 13. Então, eu disse aos irmãos que o sermão da montanha, ele se encerra com 4 exortações de Jesus, não é? Nós vamos falar da primeira dessas exortações a princípio, que fala justamente da porta que é estreita e do caminho que é apertado, não é? Então o versículo 13 do capítulo 7 diz assim, olha, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Vejam bem, amados, Jesus está falando a respeito de que existe muitos, nós podemos começar tratando, né, dos caminhos largos ou do caminho espaçoso e da porta larga. Isso se refere às possibilidades, né, as possibilidades que as pessoas têm de encontrar nas variadas pessoas e nos variados ensinos aquilo que venha eventualmente satisfazer os seus anseios sobre espiritualidade, os seus anseios sobre o entendimento das coisas celestiais. São muitas as possibilidades, porém,
um só é o caminho que conduz à salvação. Um só é o caminho que conduz à eternidade, que conduz à vida. E nós sabemos que Jesus Cristo, né, conforme a gente olha lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, e nós sabemos disso e cremos nisso de todo o nosso coração. Ele está então reafirmando essa verdade. Olha, um só é o caminho, não é? E ele diz assim, entrai pela porta estreita. Ele faz um convite aos seus discípulos, entrem por ela. Entrem pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Quer dizer, se nós quisermos viver a vida, se nós quisermos ter a vida eterna, e é claro que quando a palavra vida aparece aqui, ela se refere à eternidade, nós precisamos então seguir os passos de Jesus. Então, essa primeira exortação, ela é uma exortação necessária que o Senhor nos traz, mas muito simples e muito fácil de compreender, não é? São poucos os que acertam por ela, ou seja, são poucos aqueles que de fato se dão conta de que é necessário seguir os passos, é necessário andar após, é necessário ser de fato um discípulo verdadeiro de Jesus. Veja só, são poucos, queridos. Talvez você esteja me ouvindo nesse instante, assistindo essa aula e refletindo, será que eu sou então um verdadeiro discípulo de Jesus? Essa pergunta é uma pergunta bastante importante, tá bom? Então, essa é a primeira exortação. E qual seria a segunda exortação? A segunda exortação, Jesus vem tratar dos falsos profetas. Olha só, acautelai-vos, versículo 15, acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Olha só, Jesus então ele está falando agora, trazendo uma segunda exortação a respeito dos chamados falsos profetas. É importante nós considerarmos algumas coisas. Quem são os falsos profetas? Para a gente conhecer os falsos profetas, a gente precisa entender o que é ser profeta. Profeta é aquele que fala em nome de Deus ao povo. Profeta é aquele que possui uma mensagem dada por Deus a entregar àqueles que ouvem, ao povo que recebe essa mensagem. Jesus ele está falando aqui aos seus discípulos especialmente e a todos quantos estavam próximos dos seus discípulos, aquela multidão que foi se aproximando e foi recebendo essas palavras. E Jesus diz o seguinte, olha, tomem cuidado, acautelai-vos com os falsos profetas, não é? Então, quem são os falsos profetas? São aquelas pessoas que se aproximam das multidões, que se aproximam dos discípulos e procuram falar em nome de Deus, não é? Agora, a questão é, eles podem eventualmente dizer alguma coisa em nome de Deus? Eventualmente, aquilo que eles estão dizendo pode até estar em conformidade com o que anuncia as Escrituras, não é? Mas é necessário conhecer essas pessoas. Então Jesus está dizendo o seguinte, olha, eles são, na verdade, e se apresentam disfarçados como ovelhas, mas eles são, na verdade, lobos roubadores, lobos vorazes, lobos que vêm para causar dano. Preste atenção, irmãos. Muitas vozes hoje estão sendo anunciadas no mundo, muitas vozes estão sendo ouvidas no mundo hoje. Todas elas têm o seu sentido, todas elas têm o seu significado. E para muitas dessas vozes, nós podemos discernir que nada mais são do que a voz de falsos profetas. Creio que nunca houve na história uma quantidade tão grande de falsos profetas como tem havido nos nossos dias. Quem são os falsos profetas? São aquelas pessoas que ao anunciar a palavra de Deus, ao anunciar o evangelho da salvação, pregam aquilo que não vivem, pregam
pregam com interesses escusos, com desejos particulares, com interesses muitas vezes em relação à vida financeira da pessoa, não é? E por aí vai. São muitas as coisas que nós podemos identificar em relação aos falsos profetas. De uma forma geral, o que o Senhor Jesus nos diz? Pelos seus frutos os conhecereis. Queridos, se nós voltarmos na aula anterior, nós tratávamos dessas questões justamente do julgar e não julgar, não é? Aqui não se trata de julgar o profeta, não se trata de julgar a pessoa, se trata de discernir os frutos que essas pessoas produzem. Ora, se uma pessoa se diz servo de Deus, se uma pessoa se diz profeta, ora, os profetas são colocados em lugar de evidência para falar em nome de Deus ao povo, a fim de que o povo possa se arrepender dos seus pecados, a fim de que o povo possa ser edificado pela mensagem que sai da boca do profeta. Esta é a função dos profetas, não é? Então, aquele que se coloca nessa condição, como pregador do evangelho, como pregador da palavra, essa pessoa normalmente, ela se coloca num lugar de destaque, seja de um pequeno grupo, seja de um grupo maior, seja nas mídias sociais, seja onde for, essa pessoa ocupa um lugar de destaque. Contudo, é necessário avaliar a vida dessa pessoa. A vida dessa pessoa, o que está no coração dela. Como que essa pessoa está vivendo. Que tipo de mensagem ela está trazendo e qual é o interesse por detrás dessa mensagem. Porque ao anunciar determinadas verdades, é possível que a pessoa o faça anunciando com um interesse de tirar proveito para si mesmo. Ao invés de ser uma ovelha de Jesus, ele se torna então um lobo roubador. E é disso que a palavra está falando. Então, os frutos é que denunciam se uma pessoa é, de fato, um profeta ou um falso profeta. Então, o falso profeta, eu diria hoje, amados, que nós podemos identificar isso, né? A gente vê aí a teologia da prosperidade, né? E quantos estão buscando, né? Às vezes eu tenho visto e muitas pessoas que não conseguem ter um sucesso na vida profissional optam pelo ministério pastoral. Muitas pessoas que não conseguiram ser nada na vida vão para as igrejas em busca de alcançar um ministério, foram fracassados nos negócios, foram fracassados na vida profissional e decidiram então se tornar pastores. E ao fazer isso, se tornam, na verdade, grandes oportunistas para buscar, através dos recursos que a igreja obtém, uma condição social tão desejada, tão almejada. Eu vejo isso um grande sinal, um sinalizador de que este pode sim ser um falso profeta. Por quê? Porque aqueles que são chamados por Deus, amados, eles são chamados de uma forma irresistível. A pessoa daria certo nos negócios, a pessoa daria certo na indústria, ela daria certo como empresário, daria certo de todas as maneiras, e a pessoa abre mão dessas coisas porque foi chamado por Deus para servir ao Senhor. Então, o verdadeiro profeta de Deus é aquele que fala em nome de Deus com um coração, que a vontade de Deus se estabeleça, que venha o reino de Deus sobre a terra, que as pessoas que ouvem a mensagem se arrependam dos seus pecados e se submetam à autoridade do Senhor, se convertam dos seus maus caminhos e que vivam a alegria do amor de Deus que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Então, isso é, eu creio, o grande desejo de Deus para o seu povo e que é anunciado na boca desses que são de fato profetas de Deus. Agora, os falsos profetas, eles anunciam prosperidade, eles anunciam vida fácil, eles anunciam sucesso pessoal, sucesso emocional, mas a vida deles, na verdade, é uma busca constante pelas riquezas desse tempo presente. Então, esse é um aspecto. Existem outros, né? Tem gente que não se apega tanto à questão das riquezas, mas se apega demasiadamente à questão do poder, da visibilidade, do sucesso que muitas vezes a posição pastoral, a posição de profeta lhe confere. Então nós temos que tomar cuidado. Hoje em dia há muitos que aparentam ser verdadeiros. Eles vêm vestidos em pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Queridos,
e até eles mesmos anunciam essa verdade. Como você sabe que eu não sou um desse? Como você sabe que eu não sou um lobo devorador? Você tem que caminhar comigo. Você tem que saber quem eu sou, você tem que conviver comigo, você tem que ir na igreja, você tem que estar comigo na minha casa, você tem que saber quem eu sou, você precisa conhecer o meu coração, não é? Conhecer a minha família, conhecer os meus filhos, conhecer o meu estilo de vida, você precisa conhecer o meu testemunho. Se você conhecer isso, você vai ter condição, então, de saber se eu estou sendo um verdadeiro profeta ou um falso profeta na sua vida. Então, isso é muito sério, amados, isso é muito sério, porque muitos estão aí anunciando o evangelho, muitos estão aí falando em nome de Deus, muitos estão aí anunciando até, eu diria, outro evangelho, não é? E as pessoas estão embarcando nisso como se isso fosse a verdade. Jesus nos traz assim uma séria advertência. Pelos frutos nós vamos conhecer estes homens. Que tipo de fruto, não é, a gente tem produzido? Que tipo de fruto você tem encontrado na minha vida? Que tipo de fruto você encontra na vida das pessoas, daqueles que anunciam o evangelho? Nós precisamos identificar essas coisas, amados, para saber se somos falsos ou verdadeiros, não é? É claro que, preste atenção, amados, se os nossos olhos são bons, nós precisamos voltar um pouquinho, não é? Se a gente volta ali um pouquinho, né? Lá no capítulo 6, versículo 22, ele diz assim, ó, são os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Eu não tenho medo de ser questionado e julgado por quem tem os olhos em trevas, não é? Minha preocupação é que aqueles que têm de fato olhos bons me vejam da maneira certa, e é por isso que eu temo diante de Deus para ser visto da maneira certa. Nesse mundo que é, na verdade, uma grande Babel, onde todo tipo de mensagem é anunciada e todo tipo de crente existe, crentes de todas as formas, de todas as tribos, de todas as raças, línguas e nações, mas também crentes que são crentes em qualquer coisa, misturado em tudo como que num bojo, num grande balaio, a gente de todo tipo. Então, de verdade, existem certas críticas e certas oposições que nós recebemos ao longo da vida que eu julgo ser um elogio. Até Jesus teve oposição, né? A grande questão é, diante de Deus, né, quem realmente está em paz? Quem é capaz de, diante de Deus, colocar a cabeça no travesseiro e dormir? Quem é capaz de dizer diante de Deus assim, olha, eu estou tranquilo, porque dentro daquilo que foi chamado e daquilo que me foi confiado, eu tenho procurado e tenho de fato sido fiel, não é? Não é ser fiel ao que o outro acha, é ser fiel ao que Deus diz para ser, não é? Nosso dever não é agradar homens, amados, é agradar aquele que nos vocacionou. Então o falso profeta, muitas vezes ele tem essa preocupação exacerbada em agradar os homens, e às vezes ele consegue, e às vezes a gente tem essa preocupação de que nem sempre a gente vai ter aceitação. E a aceitação, ela é algo que pode ser um grande tropeço na vida daqueles que fazem a vontade de Deus. Então, fazer a vontade de Deus nem sempre é ter a aceitação das pessoas. Fazer a vontade de Deus muitas vezes é ir ao encontro e de encontro com essa vontade para denunciar essa vontade, para dizer, olha, o que você me exige, você deveria olhar para você mesmo. O que você me cobra, você deveria olhar para você mesmo. O que você exige de mim, será que você faz você? Não é? Então, é a questão daquilo que nós já mencionamos na aula anterior, a questão da regra de ouro. Ora, eu devo fazer para as pessoas o que eu gostaria que as pessoas fizessem para mim. Então, acontece que as pessoas não fazem e exigem que os outros façam, não é? Então é complicado, os nossos dias são difíceis. Por isso, queridos, o discernimento que vem do Espírito, ele é extremamente necessário para que a gente identifique uns e outros, para que a gente saiba quem são os tais que vão estar na glória, para que a gente saiba quem são aqueles que realmente estão cheios do Espírito, para que a gente saiba quem são aqueles que realmente dedicam as suas vidas para servir e obedecer à vontade do Pai. A vontade de Deus é que nós vivamos em conformidade com a sua palavra. Não é possível que um verdadeiro
Um verdadeiro profeta se desvia da palavra de Deus. Um verdadeiro profeta vive de acordo com ela, obedece à vontade de Deus, que é a palavra de Deus. Não é? Então a grande pergunta que nós devemos nos fazer é: quem são essas pessoas? O que nós achamos está em conformidade com a palavra? Eu acho que aquela pessoa não é um verdadeiro profeta. Ou eu acho que aquele é um falso profeta. Quais são os teus parâmetros? É isso que eu quero mexer com o teu coração nessa hora. Que parâmetro você tem usado? O que você acha? Né? O que você acha está em conformidade com a palavra de Deus? Sim ou não? Não é? Então preste atenção, querido, para que a gente não se perca no nosso juízo de valores. Se a gente está questionando algo que procede, verdadeiros e falsos, isso só é possível se a gente tem uma referência. Eu quero te dizer que a referência da igreja se chama Jesus Cristo. Ele é o Senhor da igreja, ele é o modelo ideal. Se nós estamos caminhando para nos tornarmos parecidos com ele e vivemos conforme ele nos ensinou e empenhamos a nossa vida, podemos sim errar ao longo da caminhada. Não deveríamos, mas certamente erraremos. Mas quando nós erramos, qual é o comportamento? É buscar arrependimento? É lamentar profundamente e se arrepender profundamente? E mudar de vida com atitude firme e decidida? Se isso é verdade, estamos num bom caminho, não é? Então, essa é uma exortação necessária. Depois, a terceira exortação a respeito dos falsos crentes e verdadeiros crentes, muito parecido com esse aspecto dos falsos profetas. Jesus diz assim, olha, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Veja que coisa tremenda. Qual seria o desejo de Jesus para os seus filhos? O que você acha? Você não acha que é vontade de Jesus que nós profetizemos em seu nome? Você não acha que é vontade de Jesus que nós venhamos a expelir demônios em nome dele? Você não acha que é desejo de Jesus operarmos milagres no nome dele? Você não acha que isso é desejo de Jesus? Sim, é claro que é. Agora, veja bem, estes homens hão de se apresentar, estas pessoas hão de se apresentar diante de Jesus, dizendo, Senhor, Senhor. E qual é a resposta de Jesus? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Veja, queridos, não é porque determinadas pessoas, é isso que as pessoas, eu digo assim, a igreja tem dificuldade de compreender isso. Hoje em dia, mais do que nunca, as pessoas estão em busca de sinais, de maravilhas, querem ver o fogo cair, não é? Essa semana eu estava conversando com alguns irmãos a respeito disso, não é? Às vezes as pessoas esperam chegar no culto e querem ver o movimento dos anjos, querem ver anjos, coral dos anjos cantando, quer ver o fogo caindo do céu, quer ver relâmpago saindo do trono de Deus, mas durante a semana não orou um dia sequer. Durante a semana não pegou a Bíblia uma vez sequer, mas a pessoa chega no domingo esperando o espetáculo. Não é assim? Então hoje em dia as pessoas estão esperando espetáculos, estão na expectativa de grandes coisas, na expectativa de grandes acontecimentos, mas no dia a dia a vida está distante de Deus. Então muitos hoje estão de fato operando sinais e maravilhas, mas para saciar esse desejo de pessoas que vivem dessa maneira. Então, as pessoas que vivem dessa maneira estão sendo movidas por um desejo pelo transcendente, das coisas espirituais, mas não conheceram a Cristo ainda. Não se converteram ao Filho de Deus, não sabem a verdade do Evangelho e o significado disso para elas mesmas. Isso é muito sério.
Isso é delicado, isso é grave. Jesus Cristo, meus irmãos, é o Senhor dos céus e da terra. Ele é o Criador, Ele é o Deus eterno, todo-poderoso. Foi Ele mesmo quem veio a este mundo em santidade, nasceu da Virgem, esvaziou-se da sua glória, nasceu da Virgem, viveu em perfeição diante de Deus, agradou o coração do Pai, viveu de forma a promover no coração do Pai prazer e alegria, e o Pai testificou disso. E Ele disse: este é meu Filho amado em quem me comprazo. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. A morte não o deteve, ele venceu, ele prevaleceu sobre a morte, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele ascendeu aos céus, ele recebeu de volta tudo aquilo que lhe pertencia e hoje ele reina e governa e há de voltar em grande glória. Esse é o Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Ora, se ele é tudo isso, se ele é toda essa majestade, toda essa glória, por que nós vivemos distantes dele e queremos somente ver flashes de lampejos de manifestações espirituais? As pessoas estão em busca disso. Pare para perguntar para você mesmo: será que eu não faço isso? Será que às vezes eu não tenho vontade de ver as coisas e não cobro muitas vezes da igreja? A igreja deveria ter uns sinais aqui acontecendo. A pergunta é: durante a semana, que tipo de vida você tem tido? Durante a semana, que tipo de intimidade com Deus verdadeira você tem tido? Porque muitos estão em busca, queridos, de serem sugestionados. Muitos estão em busca de serem conduzidos pelas emoções. Não é? E a palavra de Deus está falando que essas coisas são possíveis a muitos crentes. Vejam, muitos crentes vão expulsar demônios, muitos crentes vão fazer sinais e maravilhas, vão profetizar em nome de Deus, vão viver e realizar milagres. Contudo, não são de Jesus. Contudo, não são ovelhas, são lobos. Percebe, amados? É a palavra de Deus que está dizendo. Então nós temos que tomar cuidado, porque de repente nós estamos acreditando em algo, não é? De repente nós estamos sendo levados, conduzidos por vozes que não são a voz do Filho de Deus. É por isso que é tão importante nós nos determos nesse estudo. É por isso que é tão importante nós olharmos para a palavra de Deus e ter a palavra de Deus como a regra de fé e prática da nossa vida. Nós precisamos ter a palavra de Deus viva dentro dos nossos corações, e isso na iluminação do Espírito Santo, amados. Não importa quantos milagres você viu alguém operar, não importa que tipo de manifestação tal pessoa realizou, não importa isso. Importa se essa pessoa ama e teme a Deus e vive em conformidade com a sua palavra, porque se a pessoa não faz isso, esses sinais e maravilhas não significam absolutamente nada, a não ser um trampolim para uma autopromoção. E quanta gente se promove através dessas coisas, e quanta gente consegue lugar de destaque, luzes, por causa dessas coisas. Ao fazerem isso, elas estão encantando os homens, mas elas não são conhecidas de Deus. Quantos são encantadores de homens, queridos? Existem os encantadores de serpentes, os encantadores de ratos, mas existem aqueles que são encantadores de homens. Que como no flautista, que encantava os ratos, esses são encantadores de homens. Não é? Então, preste atenção. Nós devemos ter o cuidado, queridos, de não sermos achados como estes. Não é possível que nós digamos Senhor, Senhor, né? Como que dizendo Senhor, Senhor, e estivéssemos em conformidade com isso. Nós devemos dizer Senhor Jesus, se de fato Ele for Senhor sobre a nossa vida, se o reino de Deus de fato é o desejo da nossa alma mais profunda. Venha o teu reino, Senhor, estabeleça sobre mim a tua vontade, estabeleça sobre a minha vida o teu governo, sobre a minha casa, governa sobre mim, Senhor, que a minha vontade caia por terra, que os meus desejos se aniquilem, que a minha vontade, aquilo que eu entendo por ser a grande verdade da vida, isso tudo se aniquile diante da verdade que é o Senhor é a verdade, o Senhor é o caminho, o Senhor é a vida. Eu desejo o Senhor para mim e quero viver em subordinação total à tua santa vontade. Percebe?
Se isso é verdade, queridos, pode ter certeza, nós não somos falsos crentes. Se existem os falsos profetas, existem os falsos crentes. Existem os falsos profetas e eles se propagam porque existem falsos crentes em busca de falsas profecias e vivem dessa maneira. Esses vão dizer, Senhor, era tão bom quando o fulano de tal pregava, porque nós víamos os milagres e nós operávamos milagres. Estavam longe de Deus, não eram conhecidos de Jesus, falavam de Jesus, falavam em nome de Jesus, chamavam Jesus de Senhor, mas não o conheciam. Parece loucura isso? Sim, leia a Bíblia comigo aqui, Mateus capítulo 7, de 21 a 23. Não são estas as palavras que você encontra aí? Não é mesmo? Então, meus amados irmãos, vejam, nós precisamos ter a nossa vida. É por isso que a última das exortações, Jesus ele vem fechar com chave de ouro, com essa sabedoria que realmente não podia ser jamais uma sabedoria humana, na grandeza e de significado de todas essas palavras, uma inspiração que somente o Deus Criador podia ter para trazer a beleza desse texto e a profundidade dessas palavras, somente Jesus as poderia ter proferido. E ele termina esse primeiro sermão dizendo o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Não basta ouvir, tem que praticar. Todo aquele que ouve estas minhas palavras. Que palavras são estas? As palavras deste sermão. O conteúdo deste sermão. Basta ouvir? Não, tem que praticar. Nós falamos das bem-aventuranças, nós falamos dos diversos aspectos da prática da justiça, e agora nós estamos terminando com as exortações. Veja a beleza e a estrutura de todo esse sermão para a vida. Se nós colocamos essas coisas todas em prática, meu Deus, nós estamos realmente vivendo em conformidade com a vontade de Deus. E Jesus está dizendo, se você faz isso, você é comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha? O próprio Cristo. Você edificou a sua vida sobre Jesus, você ouviu Jesus falar e obedeceu. Você ouviu Jesus falar e viveu em conformidade com a sua voz, com o seu ensino, com os seus princípios. Você está no caminho certo. Louvado seja Deus. E o que acontece? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foram edificados sobre a rocha. Amados, a voz dos falsos profetas, os movimentos dos falsos crentes, as questões e circunstâncias desse mundo tenebroso, as pandemias, os medos, as conspirações e toda sorte de coisas que se levantam contra os verdadeiros filhos de Deus, elas não abalam os filhos de Deus. Porque os filhos de Deus, aqueles que são legítimos e que são verdadeiros e que têm a sua vida edificada sobre a rocha, não têm o seu coração nas coisas desse mundo tenebroso. A sua vida está oculta com Cristo. Ela está lá, eles estão aguardando as coisas eternas, as coisas celestiais. Eles sabem que tudo isso é transitório, é passageiro, mas os olhos estão focados naquilo que é eterno. Não vivem por vista, vivem por fé. Como você tem vivido? Por vista ou por fé? Em obediência aos princípios de Jesus ou distante desses princípios? Sabe, irmãos, não basta ter Jesus na cabeça, tem que ter Jesus no coração. Não basta ouvir as palavras de Jesus, tem que praticar. Sabe por quê? Jesus ele diz, olha, e todo aquele que ouve, então dá para ouvir as palavras de Jesus em qualquer circunstância. Só que existem duas condições, ou nós praticamos ou nós não praticamos. E Jesus vem dizer aqui dessa segunda condição. Todo aquele, versículo 26, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, olha só, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Uau! Ao invés de ser edificado sobre a rocha, está edificado sobre a areia. Isso é muito sério. Olha que interessante, né? Jesus é a rocha, Jesus é a porta estreita, Jesus é o caminho apertado. Agora, a areia, a porta larga, o caminho espaçoso, estas coisas falam da pluralidade das coisas.
das muitas maneiras de se enxergar a vida, das muitas formas de se compreender as possibilidades do contato com o transcendente. Que coisa interessante, não é? Quer dizer, as pessoas às vezes ouvem a voz de Jesus como sendo mais uma voz apenas. Ouvem a voz de Jesus como se Jesus fosse apenas mais um dentre tantos mestres. Ouvem a voz de Jesus como se Jesus fosse mais uma dentre as muitas possibilidades de uma transcendência, de uma vida espiritualizada. Balela, queridos. Jesus é o único caminho, Jesus é a única verdade, é só Ele. Não existe essa coisa de que todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma grande verdade, mas levam a Deus para condenação. O único caminho que leva a Deus para a salvação é Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. E isso nós devemos nos apegar. Nós devemos saber que isso é verdade. E quem vai testificar dessa verdade nos nossos corações e acender como uma chama de um forno, de um alto forno que derrete o aço, o minério do aço, sabe? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade, eu me impressionei numa ocasião de conhecer o que é um alto forno, onde se faz aço, não é? Onde se derrete o ferro, se faz o ferro fundido, o forno que chega a 1000 e tantos graus centígrados. Queridos, aquilo é um calor, meu Deus, elevadíssimo. O nosso coração tem que arder como aquele forno, como a fornalha onde foi jogado Sadraque, Mesaque e Abednego. O nosso coração tem que arder daquele jeito, sabe? E quando nós ouvimos falar esse santo nome, Jesus, o Espírito precisa se abalar dentro de nós, se agitar em alegria, em paixão, porque é o nome do nosso Mestre, é o nome do nosso Senhor, é o nome do amado da nossa alma, é o nome daquele que é, que era e que há de vir, é o nosso Deus, é o nosso Pai. Meus irmãos, vejam como isso é tremendo. As pessoas às vezes têm se referido a Jesus, Jesus, misericórdia. Misericórdia. Se a pessoa está envolvida com isso é Jesus para elas, coitados, são falsos crentes. Não pode ser. O crente verdadeiro, ele tem aquela chama viva no coração, não é? E essa chama, querida, ele não precisa ser demonstrada no externar de determinados dons. Isso é conversa furada. Porque determinadas coisas podem acontecer mesmo estando longe de Jesus. Não é isso que qualifica, o que determina. O que qualifica, o que determina um crente ser verdadeiro é ouvir e praticar as palavras de Jesus. E aí nós precisamos voltar lá no início do sermão, pegar de novo a primeira aula e retomar passo a passo cada uma das coisas que nós temos ministrado até aqui. Percebe? Então, em nenhum lugar Jesus ensinou a gente a dar glória aí para o fogo descer. Em nenhum lugar Jesus ensinou a gente a falar assim, olha, ora em língua estranha aí para os anjos aparecer. Em nenhum lugar houve isso. Eu não estou dizendo que não é necessário glorificarmos a Deus. Eu dou glórias a Deus de todo o meu coração. Eu louvo a Deus pelos dons. Eu louvo a Deus pelas línguas. Eu louvo a Deus pelas profecias. Eu louvo a Deus pelas revelações. Eu louvo a Deus pela manifestação do Espírito Santo no meio do seu povo. Mas isso, queridos, não é o grande sinal de que a casa está construída sobre a rocha. A casa está construída sobre a rocha e não sobre a areia quando nós obedecemos a palavra de Deus. Como você tem andado, querido? Falando em línguas, vendo anjo e longe de obedecer a Deus? Cuidado. A chance de você ser um falso crente é grande. Naquele dia Jesus talvez diga para você, certamente vai dizer, se não houver arrependimento e conversão, não te conheço. Agora, se você tem conhecido Jesus, querido, aplica a tua vida, o teu caminho, a obedecer ao Senhor. A obedecer a Jesus. Obedeça a Jesus nas coisas pequenas, nos pequenos detalhes. Vou dar uma oferta, vou dar uma esmola a alguém, dou com uma mão, outra mão não precisa saber que deu, não é? Eu não adultero com atitudes concretas, mas o meu olhar não pode ser um olhar usurpador, um olhar de desejo a outra mulher a não ser a minha própria.
E tudo isso nós já estudamos nas aulas anteriores. Eu tenho praticado isso? Tenho praticado isso, então eu estou no bom caminho. A minha vida está edificada sobre a rocha. Conseguem perceber, meus irmãos? Então era disso que Jesus está falando. Aquele que constrói a sua casa sobre a areia, olha o que acontece para a gente finalizar, versículo 27. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Ninguém que ouve as palavras de Jesus, mas não a pratica, acaba bem. Pode escrever isso daí. Por quê? Porque está escrito aqui, ó. Todos quantos são meros ouvintes da palavra de Deus acabam em ruína. Todos quantos são meros ouvintes da palavra de Deus acabam em ruína. Se você só ouve a palavra de Jesus como uma possibilidade para sua vida, você vai acabar em ruína. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo, irmão. Então pratica a palavra de Deus, converte-se dos seus caminhos, arrependa-se dos seus pecados. Peça a Deus por misericórdia na sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor Jesus. Confia nele. Ele vai fazer por você. Nós não estamos sozinhos nisso. Jesus está conosco, não é? Mas não tenha Jesus como uma pessoa qualquer, como só mais uma possibilidade. Se Jesus é só isso, lamento. A tua vida vai acabar em ruínas. Se Jesus é o Senhor de fato, então obedeça à sua vontade. Para a gente encerrar, amados, o Sermão da Montanha ele termina da seguinte forma. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Ora, por que as multidões se maravilhavam da doutrina de Jesus? Porque ele ensinava como quem tem autoridade. Em outras palavras, ele ensinava como alguém que vivia exatamente o que ele estava pregando. Viver o que se prega. Viver o que se fala. Não é? Tem muita gente que fala em nome de Jesus, queridos, mas vive longe disso. Tem muita gente querendo dar lição de moral nos outros. Tem muita gente querendo exigir que as pessoas façam, que sejam, e isso e aquele outro, mas estão longe de Jesus. Sabe, irmãos, nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas diante de Jesus e nos arrepender dos nossos pecados. E dizer, Senhor, me ajuda pelo teu Espírito. Senhor, me ajuda pela tua palavra. Senhor, sê propício a mim, eu sou pecador, me ajuda, me derrama da tua graça. É porque eu sei que a tua graça é quem vai operar em mim, tanto querer como efetuar. É o Senhor quem faz isso em mim. É o Senhor quem me ajuda, é o Senhor quem me leva a realizar a tua vontade. Sem o Senhor eu não posso fazer nada. Entende, amados? Quando nós conhecemos a palavra, a gente sabe desses desdobramentos. Não se trata da nossa mera vontade, mas da vontade de Deus operar em nós também, né? E principalmente, eu diria, e até exclusivamente. Isso é um grande mistério para nós, mas nós precisamos crer de todo o nosso coração, não é? Então que essa palavra venha mexer com o teu coração, que você possa olhar para o Sermão da Montanha e falar, meu Deus, me ajuda a viver cada detalhe dessa mensagem ensinada pelo Senhor Jesus, porque cada detalhe é importante na minha vida. Meu Deus, que cada palavra seja realmente experimentada por mim diariamente. Amém, amados? Que você possa retomar as demais aulas e assim ser abençoado em nome de Jesus, tá bom? Na próxima semana nós vamos falar sobre a segunda mensagem, que é a instrução de Jesus aos seus 12 apóstolos, e é uma mensagem tremenda, é o segundo sermão, é um sermão mais curto, nós não vamos levar tantas aulas assim, talvez 2, vou ver se consigo reduzir a uma única aula, mas provavelmente serão 2 aulas, e a gente está caminhando aí nesse tema que é tão gostoso. Qual é o propósito, queridos? Sermos discípulos de Jesus e fazermos discípulos para o Senhor Jesus. Não é sermos pessoas que anunciam, mas que vivem o Evangelho. Esse é o nosso desejo. Esse é o nosso compromisso com Deus. Não sermos apenas pregadores, mas pessoas que vivem, que experimentam o Evangelho, porque amam ao Senhor de toda a glória.
Que Deus assim abençoe sua vida. Eu gostaria de orar mais uma vez. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa o meu irmão, a minha irmã que recebeu essa mensagem, uma mensagem dura, Senhor, porque esse sermão, ele termina de uma forma pesada, Senhor, de uma forma que nos leva a uma reflexão profunda. Será que somos verdadeiros cristãos? Será que estamos construindo a nossa casa sobre a areia ou será que estamos construindo a nossa casa sobre a rocha? Meu Deus, mexe com os corações. Leva os teus filhos, Senhor, a um estado de submissão, ó Deus, de desejo para com a tua vontade, de tal maneira que cada um possa edificar a sua casa sobre a rocha, sendo exímios executores, pessoas que praticam a sua palavra, Senhor, e que assim o teu nome venha a ser glorificado através da vida dos teus filhos e na vida dos teus filhos. Muito obrigado, Senhor. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, amém. Que Deus esteja abençoando a vida de todos vocês. Próxima semana nós teremos mais uma aula e até que o Senhor nos permita, né, faremos assim aula divulgada pelas redes sociais. Reconheço que estou sentindo muita falta de poder ministrar essas aulas pessoalmente aos irmãos. Acho que essa interação ela é tão necessária, tão boa, mas espero que de alguma maneira a tua vida possa estar sendo também edificada, tá bom? Estou orando por você, tenho orado pela igreja, tenho orado pela IPI Betel, tenho orado pela IPI do Brasil, e eu espero em nome do Senhor que você esteja bem e que possa ter bom proveito nisso tudo, tá ok? Deus abençoe sua vida, meu irmão, em nome de Jesus, amém.